Graça e a paz, queridos. Abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, por favor, capítulo 13. João, capítulo 13. Vou ler a partir do verso 1. Amém, queridos? Quem achou, puder ficar de pé. Amém, queridos? Todos acharam? João 13, verso 1, diz assim a palavra de Deus. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: O que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavará os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tens partes comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: Quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés, quanto ao mais está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas nem todos, pois ele sabia que era o traidor. Foi por isso que disse: Nem todos estáis limpos. Depois de ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: Compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu Senhor, e nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardes. Amém? Pai, nós te louvamos e te agradecemos mais uma vez pela bênção de estarmos aqui como igreja, povo de Deus. Obrigado, Senhor, porque foi o Senhor que nos atraiu aqui para estarmos em comunhão com o Senhor e com os irmãos. E nós te pedimos então, Pai, que o Senhor agora ministre a tua palavra, que a tua palavra venha sobre nós, Pai, que ela venha como um bálsamo, ó Deus, que ela venha ministrar o nosso coração, que ela venha transformar, que ela venha levar arrependimento, que ela traga luz, ó Deus, que ela aqueça o nosso coração, que ela ilumine os nossos passos, tudo para o teu louvor e para a tua glória, Pai. É a oração que fazemos agradecidos, em nome de Jesus. Amém, amém, queridos, podeis assentar. Chegando a Páscoa, a gente teve a oportunidade de compartilhar há 2 semanas sobre os acontecimentos ali que aconteceram até a Páscoa e logo após a Páscoa, principalmente sobre a instituição da ceia do Senhor. E aqui nesse texto aqui, começa a haver uma mudança na forma que Jesus vai falar aos discípulos, porque o seu sacrifício, a crucificação já estava à porta. Antes, normalmente, acontecia um milagre, uma ação de Jesus, e depois ele explicava o que tinha acontecido. Aqui há uma mudança. Aqui ele explica antes o que vai acontecer, porque de fato ele está apontando, o lava-pés está apontando para o sacrifício de Cristo. Nós somos lavados pelo sangue do Cordeiro, amém, querido? E esse aqui, esse momento em que Jesus lava os pés também tem esse significado, mas tem mais do que esse significado. E é muito importante a gente parar e prestar atenção no que está escrito aqui, nesse texto aqui de João 13, porque Jesus está ali já à porta do seu sacrifício e era muito importante ele ministrar algumas coisas ao coração dos discípulos. As coisas mais relevantes foram ditas nesses últimos momentos e eles ainda não entendiam muita coisa, eles tinham alguma dificuldade, mas era necessário falar para que quando acontecesse, quando se cumprisse o sacrifício, a morte, a ressurreição de Cristo e fosse enviado o Espírito de Deus, eles entendessem essas coisas que Jesus já tinha ministrado ao coração deles. Coisa que eles não entenderiam, mas que era necessário ser ministrada. E aí a palavra que fala, eu quero tentar passar aqui verso a verso, começa assim, verso 1, ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar desse mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim.
A primeira coisa que nos chama a atenção aqui é o amor de Cristo. É que quando fala assim, amou-as até o fim, amou completamente, amou totalmente, ou amou ao máximo que alguém poderia amar. É o testemunho do amor de Deus. A palavra fala que Deus é amor e Ele ama até o fim, e esse fim não estava aqui ainda. Ia se cumprir plenamente na cruz. Jesus já vinha demonstrando, Ele veio em resposta ao amor de Deus, Ele veio para fazer a vontade do Pai. O texto fala assim, que ele fala da seguinte forma, tendo amado os que era seu, amou até o fim. E o verso 3 fala assim, sabendo que o Pai tudo confiara às suas mãos, que Ele viera de Deus e voltava para Deus. Jesus veio numa missão. Ele veio na missão de nascer, de revelar a nós o amor de Deus, a graça de Deus, mas também Ele veio nos mostrar, presta atenção nisso, o que é viver de Deus. A semelhança aqui é algo tão profundo, que é viver a semelhança de Deus na condição humana. Ele é o Deus homem, amém, querido? Ele vem e revela o que é viver segundo a vontade de Deus na condição humana. Ele é o testemunho disso. Ele é o Deus homem. Quando Deus cria todas as coisas, ali na criação, que fala que Deus nos criou a imagem da sua semelhança, isso tinha a ver com a vida de Cristo. A semelhança de Deus pode ser vista em muitas coisas. Muitas coisas têm semelhança com Deus. Mas a semelhança, a plenitude disso é revelada em Cristo, amém, querido? Nós somos chamados, irmãos, para revelar a semelhança de Deus na nossa condição humana. Amém? Isso tem profunda ligação com o propósito das nossas vidas. A nossa condição humana, ela não é limitadora. Deus conhece a nossa condição, é por isso que nós recebemos o Espírito de Deus. Então Jesus vem como homem, sendo Deus, e Ele cumpre a vontade do Pai. Amém, querido? Então nós devemos sempre mirar o testemunho de Cristo. Mas Ele também veio como sacrifício, claro. Ele veio como oferta. Então Ele amou de forma persistente, amar completamente. E Ele vai revelando essa plenitude e ela vai se completar no seu sacrifício na cruz. O verso 2 diz assim, durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse. Quando Jesus vai lavar os pés aos discípulos, irmão, é muito significativo que entre eles está o traidor. Jesus lava os pés aos discípulos, ele lava os pés de Jesus. E Judas é o traidor. O amor de Deus, ele é todo inclusivo nesse sentido, porque é o amor que vai na direção de todos. Veja que ele lava os pés também do traidor. Como é que você faz em relação ao traidor? Degola, né, Jean? Executa. Como que nós temos que aprender, né, irmãos? Porque Jesus é que Deus que já providenciou o traidor, estava lá no meio. Sempre vai ver os traidores, viu, irmão? Sempre. Não se preocupe que Deus vai permitir os traidores para que a gente aprenda a amar como Ele ama. O traidor não é motivo de nós não amarmos. No meio de nós haver pessoas que vão trair a nossa confiança, não deve nunca justificar a nossa falta de afeto, de amor, de sacrifício e de entrega. Porque, na verdade, o traidor revela o nosso coração. Para quem que nós fazemos as coisas? Porque Jesus veio fazer a vontade de quem, irmão? Do Pai. E a vontade do Pai é que Ele se oferecer em favor de todos. Mas Deus conhece os seus. O mundo também conhece os seus. E havia, de fato, um plano diabólico. É um plano satânico. Veja como é que a gente tem que vigiar o coração. Esse plano satânico de Satanás, né, que está no coração do diabo, é comunicado ao coração de Judas. E Judas se presta esse serviço e se torna totalmente responsável. Porque Judas não pode pôr a culpa no diabo, ou pode, irmão? E às vezes a gente tem essa dificuldade, que a gente culpa um monte de coisa e às vezes não assume a responsabilidade. Né? Nós temos que assumir a responsabilidade. Continuando, o verso 3 diz assim, sabendo que o Pai tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés ao discípulo e enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Querido, quando eu penso nessa perspectiva, quando você olha para essa questão de lavar os pés, para quem estava reservada
essa tarefa de lavar os pés? Os servos inferiores, os escravos. Estava reservado para os escravos. Os pares não lavavam os pés. As pessoas que estavam no mesmo nível, na mesma posição, quando você pensa numa sociedade que está às vezes estratificada, né, que tem posições, aqueles que estavam na mesma posição não lavavam os pés uns aos outros. Essa tarefa era reservada aos servos inferiores. Essa é a primeira coisa que a gente precisa aprender aqui, né? E aí, esse ato de Jesus, ele é uma profunda demonstração de amor e ela é um símbolo da purificação, porque lavar os pés, irmãos, aqui apontava para o sacrifício, para o sangue que seria derramado. Era um símbolo da purificação. E também é um modelo da conduta cristã, que Jesus vai trabalhar isso aqui profundamente. Além dela apontar para a purificação, para o sacrifício que se cumpriria na cruz e que nos lavaria, nós somos lavados pelo sangue do Cordeiro, também aponta para o modelo de conduta cristã. E eu fico pensando, irmãos, eu fiquei imaginando, você já pensou aqui Jesus lavando os pés dos discípulos? Você já viu, às vezes a igreja, em alguns momentos, vai ter uma atitude, né, tem um ritual de lavar os pés, e eu fico pensando como é que isso acontece. Lá naquela época, quando eles estão reunidos ali, que estão numa ceia, na mesa, a mesa era uma mesa baixinha, não tinha cadeira, não se sentava em cadeira. A gente já viu lavar pés que as pessoas sentam numa cadeira confortavelmente, com os pezinhos ali, vai alguém lava, você não precisa ficar nem muitas vezes, para quem vai lavar, numa situação desconfortável. Agora, se alguém está sentado numa mesa, que eles ficavam apoiados de lado, apoiado de um lado, normalmente com o braço esquerdo, se você era destro, você ficar com a mão livre, você ir lá e se servir. Se você era canhoto, você se apoiava desse lado, os pés para fora, apoiado aqui ao lado da mesa e se servia na mesa. Então os pés ficavam. Quando vem a mulher lavar os pés de Jesus, às vezes a gente entende como ela chega e lava, ela lava porque os pés não estão debaixo da mesa. Ela não entrou debaixo da mesa para lavar os pés. Mas para lavar os pés de alguém ali, você tinha que ficar de joelho. Não tinha outra forma. Você não tinha onde se apoiar. A pessoa estava com os pés para fora, apoiada aqui na mesa. A mesa é baixinha. Normalmente eles ficavam numa esteira, aquelas esteirinhas fininhas que você enrola ali, né, uma esteirinha fina. Ela era colocada, cada um tinha uma esteira. E a pessoa, para lavar os pés, tinha que ficar de joelhos. E essa é a postura que Jesus tem, quando ele vai lavar os pés. E a palavra também fala que ele tirou a sua capa, e ele ficou só com a roupa de baixo. Então, ele tirou a vestimenta de cima, que é a capa. Servos não usavam capa. Servos usavam só a roupa normal, a roupa aqui de baixo, que a gente chama. Eles não usavam a capa. E Jesus tira a sua veste de cima, fica vestido como um escravo, ele pega uma toalha, coloca ao redor da sua cintura e para lavar os pés do discípulo ele tem que ficar de joelho. Irmãos, eu fico pensando, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Rei da Glória, ele teve essa postura humilde, de grande humildade. Ele sendo Senhor de todos, ele se coloca como servo de todos. E ele lava os pés aos discípulos. É uma figura difícil de imaginar isso, né? Como é que há essa disposição no coração de Jesus, né, de se colocar dessa forma e lavar os pés do discípulo. Né? E ele se coloca como servo. Lá em Lucas 22, depois da ceia, tem uma discussão lá dos discípulos, lembra? Institui a ceia, e aí o que acontece com os discípulos? Qual que era a questão que estava vendo entre os discípulos? Depois você pode ler lá. Não vou abrir aqui agora, porque vai tomar muito tempo. O que era a disputa? Quem era o maior? Cara, é para acabar, né, não? Porque Jesus dá uma lição dessa, irmão. Ele faz o que fez, ele tem essa postura, e aí eles estão disputando quem é o maior. Aí Jesus repreende eles e fala, entre vocês, ele fala o quê? Entre vocês, eu sou aquele que serve. E se eu, sendo o mestre e Senhor, servir vocês assim, vocês também devem servir e abençoar uns aos outros, que essa postura de humildade, porque ele sendo Senhor e mestre, ele tem essa postura. Eles estão preocupados, ele falou assim, olha, quem se preocupa com quem é maior são o povo da terra, é o mundo, é esse mundo secular que se preocupa com posição. A vossa posição, então, se vocês querem saber, é uma posição espiritual. Amém, irmão? Amém, querido? A sua posição é uma posição, na posição espiritual, quem é o maior? O que é servido ou o que serve? É o que serve, é o inverso do mundo. Porque no mundo, quem que é o maior? O que é servido. Quem que é menor? O que serve. Mas essa é a postura do mundo. Mas a postura espiritual, a medida, a estatura espiritual, ouça o que eu estou te falando.
A estatura espiritual de um homem e de uma mulher cristã é medido pelo serviço que ela presta à igreja e aos outros. Muito serviço, muita estatura. Pouco serviço, pouca estatura. Nenhuma estatura. Porque demonstra imaturidade espiritual. A maturidade espiritual se revela no serviço. Porque eu conheço a vontade de Deus. Eu me entrego à vontade de Deus. E por causa da vontade de Deus, eu me torno servo dos meus irmãos e irmãs para abençoá-los naquilo que Deus quer que eu os abençoe. Amém, querido? É isso que Jesus está ensinando para os discípulos. Deixa marcado em João, vai comigo lá em Filipenses, que talvez não tenha um texto que fale tão profundamente a respeito dessa postura de Jesus, o capítulo 2, o verso é o 5. Melhor, vamos ler o verso 1 inteiro, porque o contexto desde o verso 1 no capítulo 2 de Filipenses ajuda a entender o 5, o 7 e o 8. Olha o que diz, verso 1, Filipenses 2. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, ou melhor, visto que há alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, e se há entranhados afetos e misericórdia, completai a minha alegria, de modo que pensais a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada, absolutamente nada, façais por partidarismo ou vanglória, mas pelo que, irmão? Tudo que nós fazemos, nós devemos fazer com postura de humildade, considerando cada um aos outros, agora você lê o resto, superiores a si mesmo. Então, olha como é que é, quando a gente faz para a glória de Deus, a gente faz por humildade. A humildade se revela quando eu não me considero melhor do que alguém. Mas se Deus já me abençoou e eu tenho um chamado e eu posso servir alguém que ainda precisa crescer, eu não faço isso por orgulho, mas eu sei que foi a graça de Deus que me alcançou. Eu faço isso com humildade, porque eu não sou melhor do que ninguém. Antes, eu considero o outro superior a mim mesmo. Glória a Deus, irmão, ou misericórdia. Ai, ai. É só olhar para o círculo que está em volta de você, perto de você, com quem você convive. Como que você serve o outro. É fácil perceber, né, irmão? Ele tem que merecer? Sim ou não? Porque se tem que merecer, já mudou tudo, né? Ou você faz porque é a vontade de Deus? Qual que é a atitude que eu tenho? Meu irmão, a minha irmã, a minha casa, a minha família, ao meu cônjuge, ao meu pai, ao meu filho, aos meus amigos, qual que é a atitude que eu tenho? A palavra de Deus nos chama a não fazer nada por vanglória ou por partidarismo, mas por humildade, considerando cada um os outros superior a si mesmo. Olha o verso 4 ainda. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. E aí a gente tem uma dificuldade de perceber isso, né? Porque a gente pensa muito naquilo que é nosso, né? No nosso interesse, na nossa vontade, no nosso prazer, no nosso tempo, na nossa comodidade. Irmão, comodidade é uma doença que avassala a igreja do Senhor Jesus neste século, que é resultado do consumismo. O consumismo ele é fundamentado na comodidade. O consumismo é consumir pensando somente no meu interesse, naquilo que me é confortável, naquilo que me interessa, naquilo que me dá prazer. Se você perguntar qual é a doença da igreja brasileira, eu falo para você que é essa, é consumismo. Uma igreja que é hoje contaminada pelo consumismo desse século, porque o consumismo me leva a essa postura, mas o evangelho me empurra numa outra direção, porque o evangelho não me leva a fazer por prazer, o evangelho me chama a fazer por amor. O evangelho não me coloca na posição confortável, antes o evangelho me incomoda e eu me sacrifico em favor do outro, por amor a Cristo. É o que Jesus deu de exemplo. E olha a continuação, olha o verso 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Sabe que essa é a verdadeira semelhança. A verdadeira semelhança é servir aos outros segundo a vontade de Deus na minha condição humana, que foi o que Cristo fez. Ele sendo Deus, ele não teve usurpação ser igual a Deus, ele não se apega à sua divindade, mas ele se entrega à sua humanidade.
e mesmo limitado pela carne, pela humanidade, mesmo sujeito às mesmas sensações que eu e você, mesmo sujeito a toda a condição humana, se entrega à vontade de Deus. Veja que não existe justificativa para não fazer a vontade de Deus. A palavra deve nos levar ao arrependimento para que a gente mude a forma errada de pensar, para que a gente pense segundo aquilo que nós somos em Cristo. Então, todos nós temos uma forma errada de pensar que é segundo a carne. Sim, querido? Sim ou não? Todos nós temos isso. O pecado trouxe a nós uma forma de pensar que é humana e que a palavra ainda vai falar que é demoníaca, que é carnal. Mas o Espírito me ensina a pensar segundo a verdade. Então nós temos que ser transformados pela renovação da nossa mente, para que a gente conheça a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A palavra de Deus em Romanos capítulo 12. Amém, querido? Então a palavra deve me levar, e quando a palavra fala que nós somos lavados, nós somos purificados pela palavra, Jesus vai falar isso, ele fala que nós somos lavados pela palavra, ele vai afirmar isso em vários momentos. A palavra que me lava é a palavra que me leva ao arrependimento, não é a justificação. Irmão, existe uma tragédia no coração de muita gente que é se justificar em tudo. A culpa é do meu passado, a culpa é do meu próximo, a culpa é do país, a culpa é da economia, a culpa foi dos meus pais que não deram o que eu precisava, eu transfiro toda a culpa para os pais, ainda que a gente não possa dizer que os pais erram, porque todo pai erra, mas não justifica a minha atitude humana, adulta, de colocar a minha culpa nos pais. Então meus pais não são culpados, porque a decisão é sempre minha. Eu não posso fazer maldade com a maldade dos meus pais. Quando eu faço maldade, eu faço a maldade com a maldade do meu coração, então eu não posso justificar. Só que hoje é um tal de se justificar em tudo. Enquanto a palavra, quando ela age no nosso coração pelo Espírito, ela traz arrependimento. Arrependimento se manifesta primeiro na mudança de entendimento e pensamento. Amém, irmão? E se revela nos frutos. Arrependimento produz fruto, porque se eu penso de uma forma humana, caída e demoníaca, o fruto vai ser um fruto caído, um fruto podre. Eu não vou conseguir produzir o fruto de justiça, eu não vou produzir o fruto que glorifica a Deus, se eu tenho uma forma humana, caída, corrompida de pensar. Mas se pela palavra eu sou transformado, essa palavra me leva a esse arrependimento, a mudança de entendimento e pensamento, isso me faz agir de outra forma, eu vou produzir o fruto da justiça, que é para a glória de Deus. Isso é transformação. Então a palavra me chama a isso. Aí, então a palavra quando fala, então Jesus se esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhança de homem, reconhecido em figura humana. E o verso 8, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Uma das marcas, irmão, da humildade é a obediência. E aí eu posso dizer o contrário. Qual que é a marca da desobediência? Orgulho. Você sabe por que você não obedece? Falando para o seu irmão, sabe por que você não obedece, irmão? Porque você é orgulhoso demais, você sabe mais que Deus. Você é tão maravilhoso que Deus tem que aprender com você. Você é professor de Deus, sabia disso? Tem gente que é professor de Deus. Eu falo, não, mas Jesus você perdeu, hein? Porque o professor estava aqui, te dá aula para você, porque olha aqui, questiona a sua palavra, não dá ouvido à sua palavra, se justifica em tudo, é Ele que sabe. Jesus, o que é isso? Professor de Deus, é brincadeira, irmão? Quando você vê falar que fulano é professor de Deus, pensa na pessoa orgulhosa e arrogante. Pensa no adjetivo horrível, irmão. Já ouviu falar de alguém que fala assim, fulano é professor de Deus? Nunca ouviu? Pois tem. É triste, né, irmão? Porque a humildade, ela se revela na obediência. Não adianta você falar que você é humilde. Eu vou ter certeza que você é humilde. Você não precisa contar para mim que você é humilde. Eu reconheço a humildade. A humildade se revela na obediência à vontade de Deus. Você não precisa falar para mim que você não é orgulhoso. Eu conheço o orgulho. O orgulho se revela na desobediência. Por que obedecer algo que não é tão bacana assim, que eu acho que não? Assim não, senhor. Para quê? Aí você fala da palavra, tem que falar assim, não, mas eu penso diferente. Eu falei assim, Todo-Poderoso, professor de Deus. Você pensa diferente de Deus, mas que coisa extraordinária. Que ser elevado. Irmão, a gente ouve isso como pastor, eu tenho que ouvir isso, sabe, irmão? Sentar, às vezes, no aconselhamento, eu falar, mostrar a palavra, e alguém ter a audácia de falar, eu penso diferente. Eu falei, estou entendendo. Misericórdia, irmão. Se arrepende, irmão.
sabe? Então é assim, aqui é uma palavra que nos chama muita atenção, que nos confronta profundamente, porque a marca da igreja que glorifica Deus, a marca da igreja que revela a semelhança de Deus, que mesmo na minha condição humana eu revelo a semelhança de Deus, é a humildade, que eu reconheço que tudo que eu sou hoje é graça sobre graça. E se eu tenho maturidade, e se eu sirvo, e se eu posso abençoar muitos, eu não me orgulho disso, mas eu dou a glória a Cristo, porque foi Ele que trabalhou em mim através de mim. Amém, queridos? Vamos voltar lá no texto de João, por favor. Verso 6, do capítulo 13. Diz assim: aproximou, pois, de Simão, e este lhe disse: Senhor, tu me lava os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-á depois. É óbvio que eles não estão entendendo. Eles estão estupefados, eles estão falando assim: mas o que é isso que você está fazendo? Essa tarefa é dos escravos. Eles não estão compreendendo. Mas Jesus está primeiro falando do seu sacrifício, que eles seriam lavados pelo sangue do Cordeiro. Eles não estão entendendo ainda. É um ato de sacrifício do servo humilde. Continuando agora, verso 8 e 9. Disse-lhe Pedro: nunca me lavará os pés. Respondeu Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Esse texto aqui do verso 8 vai dizer: olha, se eu não te lavar, você não tem parte comigo, você não tem comunhão comigo, você não compartilha da minha natureza. Se eu não te lavar, Pedro, você não tem a natureza de Deus. Sabe por quê? Porque a semelhança em Deus é a semelhança fundamental, é essa semelhança porque nós compartilhamos da mesma natureza, porque Ele nos fez filho através de Jesus Cristo. E só tem parte com Deus quem é lavado, só tem parte com Deus quem nasceu de novo, só tem parte com Deus quem foi lavado pelo sangue do Cordeiro. Se eu não te lavar, Pedro, você não tem parte comigo. E aí a resposta de Pedro: então Pedro lhe repetiu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Esse é Pedro, né? Pedro não estava entendendo nada, irmão. Pedro falou isso aqui que eu não sabia o que respondia. Aí a gente às vezes é desse jeito também, a gente sabe o que responder, fala qualquer bobagem. Você acha que Pedro está entendendo alguma coisa, irmão? Não está entendendo nada. Totalmente perdido aqui, sem entender. E ele dá essa resposta. Tem gente que quer concluir algumas coisas. Essa resposta é de quem não entendeu, irmão. É de quem está perdido ainda, quem está cego. Deus está trabalhando no coração dele, mas ele não está entendendo ainda. E aí o que Jesus fala para ele? Ele fala que não tem parte comigo, né? Então ele falou assim: então, Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Aí o verso 10, declarou Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés, quanto mais está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Diante da postura de Pedro, aí Jesus vai falar para ele: olha, quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Qual que é a perspectiva aqui, querido? Claro, quem já nasceu de novo, e ele estava falando do que ia acontecer, do sacrifício, porque Jesus conhece os seus, e Jesus sabia que Judas ia traí-lo. Ele falou assim: vós já estáis limpos, porque Cristo, ele é o Cordeiro de Deus antes da fundação do mundo, amém, irmão? Porque já havia no coração de Deus a intenção de salvar esses discípulos. E Pedro está entre aqueles que Deus está salvando. Vocês já estáis limpos. E quem já se banhou no sangue do Cordeiro não precisa se lavar de novo. Apenas os pés, porque na caminhada cristã, na vida, andando por esse século, a gente acaba apegando nos nossos pés a sujeira. A gente comete pecado. Nascer de novo não significa que a gente não erra, mas significa que nós não somos mais escravos do pecado. Então, quando um crente erra, alguém que nasceu de novo erra, Jesus não tem que dar banho nele de novo, Jesus não tem que sacrificar de novo. Esse lavar aqui também se lembra a gente do batismo. E o batismo, só existe um batismo, que o batismo é o sinal que nós somos lavados pelo sangue do Cordeiro, que nós estamos imersos nele, que nós morremos para o pecado, amém, irmãos? No processo de ser imerso, e quando a gente emerge da água, que nós agora vivemos para Deus. Então, quem já se banhou não precisa lavar de novo, mas existe o pecado que vai se apegando aos nossos pés na caminhada. O pecado tem que ser lidado, porque nós estamos num processo de transformação. Então, nós devemos ter uma relação tal com Deus e uns com os outros, irmãos, que nós confessamos os nossos pecados,
que nós lidamos com o pecado. Tem que haver uma comunhão tal na caminhada cristã, querido, que nós vamos enfrentando os nossos erros. Tem que haver uma comunhão tal, irmãos. Tem que ter uma unidade tal que eu posso falar para o meu irmão da minha dificuldade, do meu pecado e pedir ajuda. A palavra de Deus fala que se nós pecarmos, nós devemos confessar os nossos pecados. E muito pode, pela sua eficácia, a oração do justo. Amém, irmãos? Então, quando ele fala aqui, olha, quem já se banhou precisa lavar apenas os pés. Vocês já estão limpos. Então, são 3 aplicações. A primeira aplicação que a gente traz é que esse ato simboliza o sacrifício de Cristo e a sua morte purificadora. Nós já fomos lavados pelo sangue do Cordeiro. A segunda aplicação é que o pecado subsequente também deve ser lavado. É a sujeira que se apega. O pecado deve ser lidado, amém, irmãos? Nós vivemos uma época, irmão, que é até difícil falar de pecado. Eu vejo muitas pregações por aí, muitas igrejas, infelizmente, não podem falar a palavra pecado, porque é complicado falar de pecado. Porque incomoda as pessoas, vão deixar as pessoas desconfortáveis. Sabe, querido, isso não é uma proposta cristã, não, irmão. O pecado tem que ser lidado, irmão. O pecado do nosso meio, ele não deve ser condenado, a gente não deve condenar as pessoas. Lavar os pés não é condenar, mas é ajudar o irmão a se livrar do pecado. Então deve haver no nosso meio perdão, deve haver no nosso meio humildade, mas deve ter uma relação tal que o pecado me incomoda, irmão. Se na minha caminhada cristã, na minha relação com os irmãos, eu ficar confortável com o pecado, existe alguma coisa errada na minha vida. O pecado deve ser lidado. É necessário lavar os pés uns dos outros. E não existe como lavar os pés uns dos outros se essa nossa comunhão é rasa. Os nossos encontros não caminham, levam a gente à profundidade. Se a nossa conversa é banal, irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês, nós temos que mudar as nossas conversas. Nós estamos tendo ministrado sobre o Ministério da Reconciliação, nós temos que sentar para conversar coisas mais profundas. A gente pode conversar de tudo, né, irmão? Pode conversar de amenidade, está tudo certo. Mas como igreja, irmãos, nós temos que ter encontros, momentos que a gente senta para entender a palavra, mas para compartilhar como é que está a vida e pedir ajuda, irmão. Precisa ter a ver humildade, irmão, de falar, irmão, me ajuda a vencer o pecado da minha vida, eu estou lidando com essa dificuldade. E a igreja tem que ter a maturidade de ouvir isso e ajudar, de interceder, de ministrar e nunca fazer disso motivo de fuxico, nunca deixar que isso fique rodando por aí, sabe por quê? Só dando lugar ao diabo e nem permitir que isso me sinta, agora, pois é, fulano está com esse pecado, eu não cometo esse pecado. Nós devemos ter os irmãos como superiores a nós mesmos, porque, irmãos, se tem um pecado que eu não caio nele, se tem um pecado que o meu irmão está caindo e eu não caio, é apenas a graça de Deus me alcançou. Simplesmente me alcançou primeiro, então eu posso testemunhar, olha, irmão, Deus me libertou disso aí também. Já fui escravo disso. Deus me ajudou a vencer isso aí, irmão. E aí, querido, existe uma coisa que vai criando os pecadozinhos de estimação. Você fala, cara, que brincadeira. Foi assim, o pior bicho de estimação que o crente pode ter é o pecado. Porque é um bicho entregue pelo diabo, Satanás. Alisar isso é um problema, irmão. Mas às vezes enfrentar o pecado, tem gente que apela. Faz bico, emburra, come. Vou para a igreja. Vai, irmão, mas se você for para a igreja, se for a igreja de Cristo, o seu pecado vai juntinho com você. E lá você vai ser confrontado. Eu espero. Porque se não for igreja de Cristo, aí você está fugindo, você está indo para a direção do diabo, você está correndo na direção do inferno. Que história é essa? Ora, o pecado tem que ser lidado. Então, quando ele fala dessa questão, olha, vocês devem lavar os pés uns dos outros. Eu vos dei o exemplo, eu lidei com o pecado de vocês, eu morri por causa do vosso pecado, eu vos lavei. Eu sendo servo e Senhor, eu me coloquei com humildade. Então, vocês devem cuidar uns dos outros. Então, os irmãos mais maduros e as irmãs mais maduras devem ajudar os irmãos e as irmãs menos maduros a vencerem o pecado nas suas vidas. Amém, querido? A palavra de Deus, na primeira carta de João, fala assim, nós dissermos que nós não temos pecado, nós somos o quê? Fala, o que você é, se você falar para mim que não tem pecado. Deixa eu ver quem que é o mentiroso. Levanta a mão quem não tem pecado. Não tem mentiroso aqui não, né, irmão? Porque se levantasse a mão, fala assim, vem cá que nós vamos morar com você agora. Vamos resolver essa mentira, é pecado, né, irmão? Socorro, né, irmão? Mas, irmãos, e nós estamos lidando, querido? A palavra nos convida a lidar com o pecado, irmão. E isso glorifica o nome de Deus. E Deus é poderoso para vencer nossos pecados. A palavra de Deus que fala onde abundou o pecado, superabundou
A graça de Deus. Amém, querido? A gente deve ter uma relação tal que a gente lida com o pecado. Então, é necessário lidar com os pecados que vão se apegando à nossa caminhada. A terceira aplicação que a gente pode tirar é a lição de humildade. O amor é humilde. Sabe, querido, quando eu não estou disposto a lidar com meus irmãos nas suas dificuldades, isso é sinal de orgulho. Mas se houver humildade no meu coração, haverá em mim a disposição de servir. Então, a gente deve ter essa disposição de servir. É claro, irmão, é claro que tem gente que não vai aceitar, mas nunca deve ser justificativo para mim não ir na direção das pessoas que precisam. A gente deve ir, irmão. Sim, amém, irmão? Se alguém não aceita, a gente não pode fazer nada, mas a gente deve ajudar os irmãos a lidarem com os pecados, porque nós não estamos livres da presença do pecado, mas nós estamos livres da condenação. Infelizmente, ainda lida com a questão do pecado, mas existe poder em nós para vencer o pecado. O Espírito de Deus que habita conosco nos ajuda a vencer o pecado de tal forma que a gente não seja escravo de nenhum pecado, mas que a gente veja qualquer pecado como um acidente que eu não posso permitir que permaneça na minha vida, como um acidente de percurso, que você lida com ele, mas você não se conforma com ele. Amém? Continuando, verso 12. Depois de ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que eu vos fiz? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo senhor e mestre, vos lavei os pés, a segunda parte vamos ler junto, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Lavar os pés uns dos outros é uma opção ou é um mandamento de Jesus, de quem sem ter lavado o pé? Hoje a gente se acostumou a ficar com o pé sujo. A igreja, irmãos, deve ser uma igreja de pés limpos, porque nós já somos lavados pelo sangue do Cordeiro, e como existe graça, nós não devemos ser um povo do pé sujo. As pessoas que estão no mundo e não conhecem Jesus, elas estão sujas, imundas pelo pecado, seus pés estão sujos porque ela anda num mundo caído, perdido. Elas estão tomadas pelo pecado. Mas a graça é lavar essas pessoas. E as pessoas devem ver a igreja, um povo que caminha com os pés limpos. Irmão, deixa eu te perguntar uma coisa. Você tem coragem de andar um dia na poeira? Se você vir aqui andar aqui nessa obra aqui agora, que está uma poeirinha até mais ou menos, você tem coragem de chegar na sua casa e deitar lá no lençol da sua cama com os pés sujos? Se for casado, vai tomar uma da esposa, uma lapada. Se ela for brava, então, misericórdia, hein? Você não tem vergonha não, rapaz, dormir com esse pé sujo? Tá achando que eu sou sua empregada para lavar esse lençol? Tem coragem, irmão, de entrar? A gente não tem coragem de fazer isso, né, irmão? Porque a gente fala, isso aqui não está certo, aí. Como é que eu vou fazer? O que você faz? Se você sujou só os pés, você lava os pés. Tem gente que só serve para tomar banho, né? Mas pode lavar os pés, a Adriana lava os pezinhos. Ela tem uma tradição que eu falei assim, o povo, você sabe que o judeu lavava os pés, né? Ele tinha esse hábito, chegar e lavar os pés. Chegava alguém na casa, lavava os pés, porque você não questionava se a pessoa tinha tomado banho, não. A questão ela toma banho também, gente. Mas às vezes ela fica incomodadinha com o pé, e dói dormir, porque às vezes está suado, é só o suor, que ela anda só de chinelo, não aguenta ficar sem chinelo, mas ela gosta de ir lá e lavar os pés, acho que os pés ficam mais fresquinhos, né? Mas isso era um hábito. Então as pessoas chegavam numa casa e as pessoas lavavam os pés. Então, quando Jesus fala disso aqui, isso aqui era muito significativo, porque era um ato de hospitalidade lavar os pés, porque, gente, as estradas eram empoeiradas. E não era só poeira que tinha nas estradas, tinha mais coisa por lá. Cavalo por lá, boi andando por lá, o que mais você chegava com os pés em casa? Não chegava muito bonito, né? Então tinha que lavar os pés. E aí a palavra que Jesus fala, olha, eu vos dei o exemplo. E como eu lavei vossos pés, eu lavei vocês, eu me sacrifiquei em favor de vocês, eu me dei em favor de vocês, eu os amei completamente, amei até o fim. Vocês também devem amar uns aos outros. Irmão, lidar com o pecado do irmão é um ato de amor. Virar as costas para o pecado do irmão é um ato de desamor, de omissão. A palavra me chama a amar os meus irmãos. E ele está falando isso aqui claramente. Ora, eu, verso 14, ora, eu sendo Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Verso 15, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu fiz, façais vós também. Se tem dúvida, agora ele encerrou. Eu vos dei o exemplo. E qual que é o exemplo maior que você tem de lavar os pés? Quem foi que te lavou? Cristo.
Eu tenho o maior exemplo de que eu fui lavado, amém, irmão? Jesus me lavou. Ele lida com a minha vida. E Ele continua lavando os meus pés. Lava através das pessoas, lava através do Espírito, lava através da palavra. Nós somos lavados também pela palavra, quando a palavra ministra ao nosso coração. Porque não é só alguém que precisa vir lavar meus pés. Muitas vezes é o próprio Espírito que já fala ao meu coração, e eu já me arrependo e mudo de vida. Mas tem irmãos que vão precisar, e está tudo certo, a gente deve lavar os pés. Se eu percebo alguém permanecendo no pecado, em vez de eu julgá-lo, eu devo ajudá-lo a vencer essa situação. Então, aí Jesus depois ele vai continuar aqui o texto, né? No 15 ele fala, porque eu vos dei o exemplo. No 16, em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, você sabe agora? Eu pergunto para o seu irmão, você sabe que você tem que lavar o pé um do outro? Sabe ou não? Pergunta. Responde, sabe ou não sabe? Está desenhado para você? Está desenhado já, né? Tá, entendeu? Não precisa desenhar mais, está tudo certo. Então, o que ele faz? A segunda parte do verso 17. Segunda parte do verso 17, bem-aventurados sois se as praticardes. Amém, irmão? Existe uma bem-aventurança, existe uma alegria bendita, que é de abençoar alguém a vencer o pecado, irmão. Que coisa bendita, irmão. Deus me chama a participar da sua obra de vencer o pecado na vida do meu irmão. Amém, irmão? De ser um instrumento da graça de Deus para abençoar meu irmão. De servir, sabe, de caminhar. E isso não vai acontecer, querido, se a gente não tiver comunhão. A igreja deve ser caracterizada pelo mesmo amor, pela mesma abnegação, pelo mesmo esforço de servir uns aos outros. Jesus falou, eu vos dei o exemplo, eu sou o modelo, eu sou o padrão. Irmãos, tem muita gente na caminhada cristã que fala, não vou mexer com isso. Não vou me envolver nisso. Tem um ditado aí que fala assim, briga de casal, ninguém deve meter a colher. Mentira. Em dificuldade eu não vou me envolver. Mentira. Isso é a justificativa da omissão. Em Cristo eu devo ajudar. Não é tomar partido, não é ter partidarismo, cuidado com o partidarismo, mas é ajudar a lidar com a questão do pecado. Amém, querido? E aí a palavra fala que Jesus está falando, olha, eu sou o servo, eu sendo o mestre, eu lhe dei o exemplo, e o servo não é maior que o seu Senhor, então eu devo me submeter à vontade de Deus para que as pessoas sejam de fato abençoadas. Isso requer comunhão verdadeira, primeiro com Deus. Quando em comunhão com Deus eu sou sensível à fraqueza do meu irmão. Eu sou sensível não como julgador, mas como abençoador. Deve haver comunhão profunda, deve haver confissão de pecado. Irmãos, nós devemos ser preparados para ouvir a confissão uns dos outros. E nós devemos estar preparados para confessar uns aos outros, porque isso nos ajuda. Aí você fala, mas tem coisa que eu consegui resolver com Deus. Amém, irmão, você conseguir resolver com Deus, está tudo certo. Mas tem muita coisa que você não está conseguindo. E aí é por isso que a gente precisa da comunhão, porque aquilo que eu não consigo resolver só eu e Deus, existe o meu irmão que pode me ajudar, existe minha irmã, existe uma pessoa madura que já caminhou mais tempo do que eu, que vai interceder comigo, que vai caminhar comigo, que vai me aconselhar até que eu consiga vencer. Amém, irmão? Tem coisa que a gente não vence sozinho, irmão. Aquilo que deu para vencer, o Espírito Santo falou, me ensinou, a palavra me falou, entrou no meu coração e eu fui transformado, glória a Deus. Mas nem sempre é assim. Muitas vezes não é assim. Muitas vezes nós precisamos confessar os nossos pecados uns aos outros. E nesse caso tem que haver, acima de tudo, perdão, porque essa é uma grande dificuldade. Deus nos perdoou, nós somos perdoados, nós somos lavados pelo sangue do Cordeiro. Então, perdão é uma marca da igreja. Perdoar, eu sempre lembro, irmão, não é concordar com o erro dos outros, mas é abrir mão da justiça, é abrir mão de julgar o outro, é perdoar, é deixar o outro na mão de Deus, é deixar Deus trabalhar. Perdoar é não carregar esse peso, irmão, ninguém consegue carregar o peso da falta de perdão. É a mesma coisa que você carregar um cadáver mal cheiroso a vida inteira. Quando não há perdão, é como se estivesse carregando um cadáver. Porque quem morre não é o outro, é você. Porque às vezes a falta de perdão fala assim, não, eu não vou perdoar, o que o outro fez é imperdoável. Imperdoável é o que nós fizemos com Cristo, irmão. Isso que então perdoar é entregar na mão de Deus, é permitir que Deus trabalhe. É não carregar mágoa, é não carregar sentimento. Perdão é cura para o meu coração também. E acima de tudo é a vontade de Deus, que a palavra de Deus fala, perdoem uns aos outros. É uma questão de obediência. E é uma forma de crescer em humildade. Quando a gente perdoa, irmão, nós estamos sendo trabalhados na humildade. E Deus está vencendo o orgulho do nosso coração. Não perdoar é orgulho, é soberba.
Não perdoar é dizer assim, não, mas como assim fez comigo? Eu, uma pessoa tão extraordinária, maravilhosa, acima de todos, uma pessoa tão, tão extraordinária, como é que alguém errou comigo? Isso eu não vou perdoar. Pensa o tamanho do orgulho que existe nisso, irmão. E o chamado perdão é para nos curar desse orgulho miserável, maldito, que nos afasta de Cristo. Porque, irmãos, caminhar no pecado me afasta de Cristo. As pessoas que permanecem no pecado, elas têm uma relação com Cristo religiosa. Deixa de ter uma relação bendita com Deus. O pecado faz separação. Então é preciso lidar com o pecado. Não permita que o pecado permaneça no seu coração. Para que isso aconteça, é preciso haver restauração. Restauração de relacionamento. Eu sei, querido, que nem todo perdão vai restaurar o relacionamento, mas na parte minha, eu preciso fazer a minha parte, perdoar. E talvez não se consiga construir um relacionamento, que talvez vai ser uma situação que não se sustente, eu não sei. Mas eu estou livre e liberei o outro. Se é possível reconstruir o relacionamento, ele deve ser reconstruído. Eu sei que tem situações que não conseguem se reconstruir. E nessa hora precisa de ajuda. É muito importante ter ajuda de irmãos maduros para lidar com situações que aparentemente são irreconciliáveis no sentido de construir novos relacionamentos. Mas o perdão deve haver. Porque a gente não pode colocar todas as situações como iguais. Não, a gente não pode simplificar as coisas assim. Mas deve haver perdão, deve haver liberação de perdão. Deve ser arrependimento, quando nós erramos, deve haver arrependimento. A gente tem que se livrar das justificativas. Deve haver arrependimento. Amém, querido? Porque isso vai revelando a semelhança de Deus, ou seja, quando a vontade divina se cumpre na nossa condição humana. E uma última lição que eu queria tirar aqui, irmãos. O perigo da religiosidade e das coisas simplesmente ritualísticas. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Jesus, quando lavou os pés dos discípulos, pelo que nós lemos aqui, ele lavou o pé de Judas, lavou os pés de Judas, quando ele estava lavou ou não lavou? Mas eu vou fazer a pergunta que importa. Judas foi purificado? Não adianta o ritual, irmão. O ritual não nos purifica. O que nos purifica é a entrega, é a rendição, é nos rendermos à vontade de Deus. Quando nós somos lavados de fato por Deus, nós somos transformados. A nossa vida tem que ser um sinal de transformação. Senão a gente pode ser que nem Judas, misericórdia. Deus nos livre disso, Deus livre os irmãos disso. De ser apenas participar de um ritual. Eu posso vir no culto aqui, irmão, vou fazer um paralelo, e apenas isso aqui ser um ritual. Irmão, tem muita gente indo em culto, e em muitas igrejas, infelizmente, estão como Judas. Elas aparentemente passaram pelo ritual de lavar os pés, mas nunca foram purificadas. E o sinal de que elas não são purificadas é que elas não são transformadas. Porque o sinal de que fui purificado pela água é que eu estou sendo transformado dia após dia. Permanecer no pecado e não me incomodar com o pecado é um sinal que provavelmente eu sou apenas um religioso, que eu não tenho uma relação com Deus, que eu não tenho comunhão com Deus, que eu não tenho comunhão com os irmãos verdadeiros, que eu vivo uma religiosidade, que eu vivo de aparência. Isso é uma tragédia. Irmãos, é terrível pensar que nesse dia tão extraordinário, que nesse momento tão extraordinário, nesse momento que marca a história, quando Deus estabelece a ceia, quando Deus se entrega, quando há o sacrifício, quando há o derramamento de sangue, quando ele se derrama para lavar a humanidade, que Judas tenha participado do ritual, mas não tenha sido purificado. É terrível. A igreja precisa ser um lugar, irmão, em que nós somos purificados dia após dia, para que as pessoas que estão sujas queiram se lavar. Quando nós deixamos de querer nos lavar, de ser purificado da sujeira que se apega aos pés, nós vamos permitindo que o mundo não perceba nenhuma diferença e a igreja perde a relevância. Sabe, irmão, eu fico pensando, eu vou citar para vocês algumas áreas, irmão, é assustador o que está acontecendo na área sexual no meio da igreja, irmão. É assustador, se tornou normal pecado sexual, não se confessa, não se lida. Irmãos, hoje algumas estatísticas mostram que a questão de separação no meio da igreja, o divórcio é maior do que no mundo, irmão. Isso é assustador, isso é falta de comunhão verdadeira, isso é falta de ter pés lavados, isso é falta da igreja se preocupar uns com os outros, falar assim, não, nós vamos lavar os pés. Uma dificuldade inicial no casamento pode terminar num divórcio, quando não é lavado. É muito grave permitir, queridos. A gente corre o risco de se acostumar com o pecado.
pecado tem que ser extirpado. A gente não pode permanecer nenhum tipo de pecado. Irmão, é muito grave. Eu vi uma estatística que diz que existe um grande número no meio da igreja de gente que está jogando dinheiro fora, perdendo tempo com o tal das bets. Irmão do céu, misericórdia, eu não estou julgando ninguém aqui, mas para aí, irmão. Será que você tem coragem de falar para mim que você joga numa bet porque Deus te orienta? Enquanto você tem uma casa para abençoar, enquanto tem pessoas passando necessidade, enquanto a igreja tem demandas, tem obra missionária, tem ofertas necessárias, eu vou gastar dinheiro com jogo. Socorro, irmão, isso acontece na igreja, irmão. Uma igreja que está perdendo essa perspectiva, irmão. Uma igreja que precisa voltar a ter os pés limpos. Nós temos que ser uma igreja dos pés limpos, irmão. Se a sua casa, você quer ser a sua casa transformada, seja um homem, seja uma mulher dos pés limpos. Como é que eu quero ver transformação na minha casa se meus pés estão sujos, a minha família está vendo que eu não lido com o pecado, que o pecado é uma coisa permissiva? Não, que nunca permita que o pecado permaneça. O pecado é um acidente, ele deve ser extirpado. E nós, como igreja, irmãos, devemos ser zelosos. Como igreja, nós devemos ser cuidadosos em relação a isso. Nós devemos lavar os pés uns dos outros. E nós devemos estimular as pessoas. Não permita que o pecado se apegue a você. Nós somos igreja, nós podemos orar uns pelos outros. Nós não estamos aqui para te julgar, mas nós estamos aqui para te abençoar. Amém, querido? Eu creio que Deus está falando isso no nosso coração. Eu creio que Deus está trazendo essa palavra para a igreja dele nessa nação. Eu creio que o Espírito Santo está chamando a igreja ao arrependimento. Que é tempo da igreja se arrepender, para a igreja voltar a ser uma igreja dos pés limpos. Porque, infelizmente, a igreja brasileira hoje é uma igreja dos pés sujos. Irmãos, os irmãos evangélicos que estão lá na política deveriam ser homens e mulheres dos pés limpos. Infelizmente, a gente vê uma sujeira assustadora. Sabe por quê, irmão? Se acostumou. Não se leva a sério a palavra de Deus. A palavra de Deus fala: eu vos dei o exemplo para que vocês façam isso também. Vocês devem lavar os pés uns dos outros. Sabe por quê, irmão? Quando a gente lava os pés uns dos outros, se tiver Judas no nosso meio, Judas vai perceber que ele é impuro e ele se arrepende. Há esperança para aqueles que estão na impureza. Mas quando uma igreja que já foi lavada pelo sangue aceita que o pecado esteja apegado aos meus pés, uma igreja que está disposta a dormir semana após semana com os pés sujos, isso é uma tragédia para a sociedade, é uma tragédia para a maturidade cristã, é uma tragédia para a família. Um homem que foi chamado para ser líder na sua casa deve ser o exemplo de pés limpos. Ouçam-me, homens, em nome de Jesus. Vocês foram chamados para ser o exemplo de quem tem os pés limpos na sua casa. Se você não tem pé limpo na sua casa, você está autorizando a sua casa a andar com os pés sujos, você está autorizando os seus filhos, a sua esposa, a permanecer com os pés sujos. Isso é muito grave, nós vamos prestar conta disso. Se nós fomos chamados para ser líderes, nós devemos ser o exemplo. E a igreja deve ser um exemplo para o mundo de quem lida com o pecado, porque Deus é gracioso e Ele é perdoador. Não existe motivo para permanecer no pecado. Não existe motivo. Nunca permita que o pecado permaneça nos seus pés. Em nome de Jesus. Amém, querido? Nós precisamos lidar com isso. Querido, eu vou falar algumas coisas para a igreja hoje, em nome de Jesus. Nós temos que mudar as nossas conversas. Nós temos que conversar sobre a vida, sobre o espírito, sobre a realidade. Quando a gente contar com o outro, a gente tem que perguntar: irmão, você está bem? Não é perguntar de frivolidades, não, de coisas superficiais. Irmão, você está bem? Como é que está a sua vida? Está tudo bem com a sua família? Não é assim: oi, tudo bem? Não, irmão, não é cumprimentar, não, irmão. Que a gente devia perguntar: está tudo em paz? Você está tudo bem com você? Como é que você passou a semana? Você está vivendo alguma dificuldade? Irmão, tem alguma coisa que eu possa ajudar? Irmão, a gente fica falando de besteira, irmão, pelo amor de Deus. Nós temos que mudar essas conversas. No começo, quando a gente chega, quando a gente sai, quando a gente se encontra, nós temos que mudar essas conversas. Irmão. Socorro. Nós temos que repensar nisso, nós temos que nos arrepender disso. Porque isso é manter a coisa na superfície, nunca lidar com profundidade. Não, irmão, a gente tem que olhar nos olhos e perguntar: como é que você está? Ah, as coisas estão ruins. Não, as coisas é a coisa. Estou perguntando você. Você, pessoa, filho de Deus, como você está? Como é que está a sua caminhada? Amém, queridos? E se a minha caminhada está difícil, eu estou com dificuldade de ir na direção dos irmãos, preciso de ajuda. Porque eu não estou vivendo uma vida cristã digna do nome de Jesus. Eu estou desonrando Jesus. E eu não quero desonrar Jesus. Eu quero glorificar o seu nome. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. A palavra de Deus, que nos chama a essa bendita comunhão. Uma comunhão tal que
nos dá a condição de viver a vontade de Deus mesmo na nossa condição humana. Amém, querido? Aliás, o que glorifica a Deus é que nós, sendo homens e mulheres caídos, que estávamos perdidos, fomos lavados, purificados pelo sangue de Jesus. E a minha vida e a sua vida pode ser uma manifestação inequívoca que Deus está salvando o mundo. Porque eu, um pecador, fui salvo pelo Deus Redentor. Porque eu que estava perdido fui alcançado, e eu que era cego, agora vejo, e eu que estava escravo do pecado, agora não mais escravo do pecado. Amém, querido? Esse é o testemunho que precisa acompanhar nossas palavras a respeito de salvação e de redenção. Amém? Que o Senhor venha lidar com o nosso coração. Se existe sujeira nos teus pés, em nome de Jesus, eu te chamo hoje. Orar agora, em nome de Jesus. Senhor, me ajuda a me livrar das sujeiras que estão se apegando em mim na caminhada nessa vida. Que eu não me conforme em jamais permanecer com os pés sujos, mas que de fato os meus pés sejam limpos pela Tua palavra, pelo Teu Espírito, pela comunhão dos santos. Que haja restauração e que eu vença para a Tua glória. Amém? Feche teus olhos, fale com o Senhor. O Espírito de Deus está aqui no nosso meio e deseja ministrar o nosso coração, para que a minha vida e a sua vida glorifique Jesus Cristo. Que o nosso coração seja como o teu coração. Vem lidar, Senhor, com todas as impurezas que se apegaram aos nossos pés na caminhada diária, na luta diária, no convívio diário, andando no mundo caído e perdido. Senhor, que nós não sejamos uma igreja dos pés sujos, mas que nós sejamos uma igreja que tem os pés limpos, não porque nós somos melhores, Senhor, mas porque existe graça para viver com os pés limpos, existe graça para vencer o pecado, existe, ó Deus, o poder do Senhor de nos purificar de todo pecado. O Senhor é poderoso, ó Deus, para lidar com todas as nossas dificuldades. Ó Deus, que não haja permissão para o pecado no nosso meio, que o pecado seja lidado em amor, que o pecado seja lidado em graça, que haja no nosso meio perdão, que haja no nosso meio arrependimento, que a nossa comunhão seja profunda, Senhor, que no nosso meio, Deus, haja reconciliação, que nós sejamos reconciliados com a Tua vontade, que é bendita, com a Tua vontade eterna, Senhor. Nos ensina, Senhor, a amar a Tua vontade sobre todas as coisas, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai, traz sensibilidade ao nosso coração. Pai, se o pecado de alguma forma endureceu o coração da igreja, o nosso coração, eu te peço, Pai, que o Senhor venha sobre nós, Pai, e que o Senhor revele essa realidade, e que haja arrependimento e mudança. Ó Deus, e que a nossa comunhão com o Senhor, pelo Teu Espírito Santo, e que nos leva a ter comunhão uns com os outros, ajude a todos os irmãos e todas as irmãs a vencer o pecado da sua vida, aquilo que vem tentando se apegar na caminhada, para que a gente permaneça livre, Senhor, para que nós sejamos um povo livre, e que o nosso testemunho nesse mundo seja o testemunho da graça, um povo que não é escravo, Senhor, um povo que tem os pés limpos, porque tem os pés calçados com o Evangelho, com a preparação do Evangelho. Pai, o Senhor nos deu a palavra da reconciliação, e a palavra da reconciliação é o Evangelho da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o mundo que anda descalço, como escravo com os pés sujos, possa perceber que os nossos pés estão limpos, estão calçados com a preparação do Evangelho, por causa do Teu Espírito, da Sua graça, e eles encontrem recurso, que eles também sejam purificados e que eles sejam lavados por Teu louvor, para a Tua glória, Pai. Que a terra se encha, Pai, da glória do Senhor, a Tua palavra firma, Senhor, e que essa seja a nossa convicção, Senhor. E se a terra há de se encher da glória do Senhor, e se a igreja é um meio, porque isso é uma obra do Espírito, mas se a igreja é um meio da terra se encher da glória do Senhor, que os nossos pés então sejam limpos, porque senão, Pai, como a igreja será um instrumento das Tuas mãos, se nós nos conformamos com os pés sujos. Em nome de Jesus, Pai, liga conosco, ministra ao nosso coração, purifica-nos, Deus, transforma-nos, Pai, para que o Teu nome seja glorificado
e que haja alegria perpétua e sem fim no nosso meio. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém.